agradecer ao Senhor. Levante as suas mãos e adore. Esse nome, Jesus. Oh, tão grande amor que recebi, pela graça que me atraiu, por me perdoar sem merecer, Jesus.
tão felizes por estar aqui, podendo exaltar aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Eu quero te convidar a atrair a presença de Deus neste lugar com o seu coração, ansiando pela manifestação dele neste lugar. Recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração, porque nós te amamos, Deus. Tu és o motivo da nossa canção, Deus. Nós te louvamos, nós te bendizemos, Deus. Foi o teu amor e a tua graça que nos atraiu para este lugar. E nós estamos aqui, Deus, para te louvar e agradecer o teu santo nome. Santo, santo é o Senhor, Deus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Peça ao Senhor. Queremos mais de ti. Canta com seu coração, diga a Ele. Derrama tua glória. Queremos ver tua face. Queremos ver tua face. Derrama tua glória. Queremos mais de ti. Queremos mais de ti.
és o mesmo ontem, hoje, eternamente, Senhor. Tu és o começo, o meio e o fim. Nós te louvamos. Nós bendizemos o teu santo nome, Deus. Aleluia. Recebe, Deus, o nosso louvor, a nossa adoração. Oh, Deus, nós amamos a tua presença, Senhor. Tu és tudo para nós. Aleluia. És a fonte, o meu destino. És começo, meio e fim. Tu és muito além do que eu possa imaginar. Tu és tudo para mim. E quando eu penso em parar, lembro que me amou sem olhar para trás. E quando eu penso em desistir, lembro que tu és por mim. Nem a morte, Cante isso. nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu, eu não quero mais fugir. Como eu preciso estar aqui. E quando eu penso em parar, lembro que me amou sem olhar para trás. E quando eu penso em desistir, lembro que tu és por mim. Nem a morte, e nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu, eu não quero mais fugir. Como eu preciso estar aqui. Nem a morte, e nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu, eu não quero mais fugir. Eu preciso estar aqui. Levante as suas mãos bem alto. Não existe lugar melhor do que estar diante do Senhor. Não existe lugar melhor do que estar diante da presença daquele que nos amou primeiro. Declare isso, igreja. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar. Mais perto quero estar.
amor me atraiu. Eu não quero mais fugir. Como eu preciso estar aqui. Glória a Deus. Aleluia. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Queremos declarar que Tu és santo, Senhor. Não pare de adorá-lo. Abra sua boca, diga a Ele palavras de adoração. Exaltado seja o Senhor que nos tem em tuas mãos. Aleluia. E nada foge ao controle do Senhor. Todas as coisas. Aleluia. Oh, Senhor. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em Ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Diga isso, Seu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Diga! Toda a criação declare: Santo, exaltado Santo pra sempre. Cantamos. Quem foi perdoado? Quantos aqui foram perdoados? Então com as mãos lá em cima, irmão. Com as mãos lá no alto, cantando ao Senhor uma canção. Aquele que é livre. Quantos são livres? Leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Vamos cantar e cantaremos para sempre. Amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Onde está o povo dele? Declare bem alto, e o teu povo diz: diz Santo, Santo. Eu sei que você pode fazer melhor.
a Deus. Cumprimente aí algumas pessoas que estão perto de você. Diga graça e paz, que o Senhor te abençoe. Que bom ver você, que bom estar junto contigo nessa oportunidade que nós temos de adorar, de celebrar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Deus forte, Senhor Todo-Poderoso, o Príncipe da Paz, o Deus de toda a terra. A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Nós liberamos as nossas crianças nesse instante, para que possam receber a palavra de acordo com a sua faixa etária, tá bom? E você, adulto, venha mais para frente, chega mais perto, por favor. A gente está se organizando aqui agora, tá bom? Não deixa nenhuma poltrona aí sem ninguém perto de você. Vamos fazer essa movimentação agora, por favor, antes de... Obrigado, irmãos, obrigado vocês são demais, tá bom? Isso, muito obrigado, queridos. Chega bem para frente, se possível, não deixa nenhuma poltrona vazia perto de você. Quero dar aqui rapidamente alguns avisos importantes da nossa igreja, da agenda da nossa igreja, tudo que acontece durante a semana, tá bom? Você que nos visita, você que está aqui nos visitando, é uma honra, é um privilégio, é um prazer ter você aqui conosco, tá bom? No final do culto, você pode passar ali na recepção e pegar um presentinho que a igreja preparou para você, você que nos visita, tá bom? Também eu quero avisar que durante a semana nós temos as nossas reuniões de pequenos grupos, tá bom? Onde a igreja, ela está nas casas, onde nós temos um tempo especial de compartilhar de vida, de testemunho, de oração, de propósito. E eu tenho certeza que todos que têm participado, né, Jean, Milena, têm sido agraciados, têm sido acompanhados, e esse é o desejo do nosso coração, ser bênção na vida uns dos outros, que essa igreja possa continuar caminhando assim, tá bom? Se você ainda não faz parte, você também pode procurar os irmãos ali na recepção e dizer: olha, o pastor disse dos pequenos grupos que acontecem durante a semana, eu gostaria de participar também. Nós vamos colocar você, vamos encaixar você num pequeno grupo que vai poder te acompanhar e te atender. Todas as segundas-feiras nós temos aqui o culto Plenitude. Os irmãos que têm 60 anos mais, os irmãos mais animados de Campo Grande se reúnem todas as segundas-feiras aqui na nossa, ali na igreja da criança, ali o prédio fica cedido para os irmãos do Plenitude, tá bom? Então todas as segundas-feiras. Também nós temos um encontro especial para os nossos adolescentes. Você que é pai, mãe de adolescente, por favor, traga o seu filho para cá. Nós temos um casal de pastores muito abençoado que tem cuidado dos nossos adolescentes, que tem sido bênção. Então toda sexta-feira às 19h30, pastor Hamilton, pastora Mônica está esperando os nossos adolescentes aqui. Tem sido um desafio maravilhoso, né, pastor Hamilton? Tem sido muito aprendizado, tanto para eles quanto para nós enquanto líderes, tá bom? Também aos sábados nós temos as aulas de balé que acontecem das 14 às 17 horas, tá bom? Por um valor simbólico aí de R$50 a mensalidade. Realmente é algo para abençoar a vida daqueles que querem fazer as aulas de balé, tá bom? No próximo domingo nós teremos o nosso culto de ceia, a nossa última ceia do ano de 2025, tá bom? Então no próximo domingo, o nosso último culto de ceia, tá bom? No dia 7, né? Você já percebeu? Já foi o ano, já estamos aí findando mais um ano. Tem ainda dia 30, né? Tem dia 30 e é dia 7, tá bom? Então dia 7 de dezembro nós temos a última ceia do ano, tá bom? Então no primeiro domingo de dezembro nós teremos a nossa ceia. Então todos devem participar, tá bom? No dia 7. E no dia 14 nós teremos um musical de Natal aqui. Vai ser maravilhoso, vai ser bênção demais. Nós vamos ter o nosso musical normal em 2 horários, às 10 da manhã e às 18 horas. Então vai ser maravilhoso o nosso musical. E também nós conseguimos
uma parceria com o pessoal do The Chosen, que nós estaremos passando o filme do nascimento de Jesus. Você ainda não assistiu esse filme, ainda não passou, você vai assistir em primeira mão aqui na IBAN, tá bom? No dia 14, no nosso musical. Então vai ser um musical com o filme. Você deve participar, convidar amigos, familiares, pessoas para estar vindo aqui. Tem um vídeo aí, por favor, pastor Denis, coloca o vídeo para nós, por favor, do nosso... O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Volte para ti o seu rosto e te dê paz. Glória a Deus, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Então você vai ter que estar aqui, você vai ter que convidar, tá bom? Seus amigos, as pessoas que tanto precisam, né, saber mais sobre Jesus e também ser impactado por Ele. Também nós já queremos antecipar a data das nossas primícias de 2026, tá bom? Acontecerão nos dias 11 a 16 de janeiro, tá bom? Então em breve a gente vai estar trazendo maiores informações, mas já anota essa data na sua agenda, de 11 a 16 de janeiro, os nossos cultos de primícia, consagrando, entregando tudo que somos e tudo que temos ao nosso Senhor. Eu queria nesse momento mais uma vez convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar, falar com o Senhor. Nós queremos receber do Senhor uma palavra, uma direção. Nós estamos aqui para esse propósito, para buscarmos a presença, nos enchermos da presença no domingo, para que na segunda, na terça, na quarta, os outros dias da semana nós possamos cumprir com o propósito que Ele estabeleceu para nós. Então, com os olhos fechados, sabe, fala com o Senhor com sinceridade, fala: Senhor, fala comigo, ministra a Tua palavra ao meu coração, eu me abro, Senhor, para Ti, e eu peço que o Senhor me instrua, eu peço que o Senhor me ensine, eu peço que o Senhor, ó Deus, possa dirigir os meus passos, a minha casa, a minha família, ó Deus, os meus negócios, ó Pai. Nesse momento nós nos apresentamos ante a Tua presença. Fala conosco mediante a Tua palavra, que o Senhor, ó Deus, seja aqui, Senhor, adorado, que o Senhor ministre com poder e autoridade nesta oportunidade. É a oração que nós Te fazemos, agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Fala para quem está do seu lado: Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o seu trabalho, Deus abençoe tudo. Que Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém? Graça e paz, queridos. Amém? Nós cantamos bastante aqui sobre esperar a volta do Senhor, sobre desejar a volta do Senhor. Eu quero te perguntar: quantos aqui anseiam a volta do Senhor Jesus? Levanta a mão bem alto. Então fala comigo: Maranata. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E nessa manhã nós vamos falar hoje sobre a volta do Senhor Jesus, sobre uma das parábolas que o Senhor Jesus contou no sermão escatológico. O texto vai estar na tela, a gente vai falar sobre a fidelidade no serviço. Enquanto nós esperamos a volta do Senhor, o Senhor tem uma maneira certa para nós esperarmos a sua volta. Nós temos um padrão para essa vida cristã. Nós não devemos viver da maneira que nós bem entendemos. E hoje nós vamos meditar sobre isso, na parábola dos talentos. Pode projetar o texto para nós. Os irmãos podem abrir Mateus 25, do 14 ao 30.
Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. Os irmãos podem repetir essa parte? De acordo. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra. Repita comigo: fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de conta com eles. Aproximando-se do que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o senhor me confiou 5 talentos, e eis aqui outros 5 que eu ganhei. O senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o senhor me confiou 2 talentos, e eis aqui outros 2 que eu ganhei. Então o senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. E chegando por fim aquele que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, eu fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Repita comigo: fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar eu receberia com juros aquilo que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem mais será dado, terá em abundância, mas ao que não tem, até o que ele tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, repita comigo: inútil, lancem-no para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Você pode curvar novamente a sua cabeça comigo? Pai, estamos diante da Tua palavra, estamos diante, Senhor Deus, do texto da Tua Escritura. Fala conosco, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo se sinta livre para trabalhar em nosso meio. Senhor Deus, que não haja impedimentos, que não haja empecilhos à compreensão da Tua palavra. Deus, me use como instrumento, Senhor Deus, para que a Tua palavra, Senhor Deus, sondando o íntimo do nosso ser, possa causar em nós transformação. E aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, revela-nos essa manhã, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Amém. Imagina que você comprou o instrumento mais caro. Você é um músico e você, decidindo se dedicar melhor à música, você compra um instrumento mais caro. E ali está a imagem de uma viola Stradivarius, um instrumento que foi considerado por 30 milhões de dólares. E essa viola, ela foi feita em 1690. Ela é tão cara porque tem a história envolvida. Foram feitas poucas unidades de uma madeira muito rara. E essa viola é um instrumento que tira um som muito bom aos ouvidos. E você compra essa viola e você leva ela para casa. E lá na sua casa você prepara um quarto que tem controle de temperatura, controle de umidade, e você guarda aquela viola. Você deixa ela lá, parada. Você faz de tudo para preservar aquele instrumento. Então passa muito tempo, aquele instrumento parado lá no quarto. Quantos aqui tem um instrumento parado no quarto? Eu tenho um violão pendurado na minha parede lá. Aí a gente compra aquele instrumento, muitas vezes caro, e deixa ele guardado, pendurado ali. E aí, pouco antes de morrer, você abre aquela sala que foi preparada para que aquele instrumento não perdesse o seu valor. Você conseguiu preservar aquele instrumento, mas aí vem uma grande pergunta: aquele instrumento cumpriu o seu propósito? O propósito pelo qual ele foi criado?
A resposta é não. A gente compra aquele instrumento caro para que tirar o melhor som, a melhor música daquele instrumento. E muitas vezes aquele instrumento fica parado, fica guardado no quarto dos fundos. E aí, da mesma forma, nós recebemos de Deus dons e talentos que nós deixamos guardados no quarto do fundo. Nós não utilizamos, não serve para o propósito pelo qual Deus nos criou. Nós não servimos para o propósito para o qual Deus nos criou. E eu quero te dizer que um instrumento que não é tocado é um instrumento inútil. Repita comigo: um instrumento que não é tocado é um instrumento inútil. E é sobre isso que a parábola dos talentos nos diz. A parábola dos talentos, ela está inserida no sermão escatológico de Jesus, Mateus 24 e 25, onde Jesus fala sobre o seu retorno, sobre a sua vinda, sua segunda vinda. Ele veio uma primeira vez e ascendeu aos céus, e ele virá novamente para nos buscar. Nós cantamos aqui que nós ansiamos a volta de Jesus, nós desejamos a volta de Jesus. E nesse período de espera, a parábola dos talentos, ela nos ensina como nós devemos esperar. E Jesus, quando ele conta o sermão escatológico, ele sabe que temos dois grandes problemas para resolver. O primeiro problema é que muitos são aqueles que têm uma curiosidade excessiva sobre a volta de Jesus. Aqueles que contam dias, contam datas, fazem cálculos para poder tentar definir quando é o dia e a hora exata que Jesus vai vir buscar a igreja. Esse é o primeiro problema que Jesus tenta resolver ali no sermão escatológico, Mateus 24 e Mateus 25. E o segundo problema que Jesus tenta resolver é o problema da indiferença. E o pastor falou sobre a parábola das virgens, das 10 virgens. Por esperar um longo tempo, elas perdem ali o propósito, perdem o óleo, deixam que as coisas da vida as levem e elas não estivessem preparadas no dia que o Senhor Jesus voltou. Esse é o segundo problema, a indiferença. Pessoas que dizem acreditar que Jesus vai voltar, e muitos de nós que aqui estamos vivemos dessa forma, infelizmente. Dizem acreditar que Jesus Cristo vai voltar, mas nós vivemos como se Ele nunca fosse retornar. Infelizmente, essa tem sido a realidade de muitos. Acreditam que isso é uma verdade, mas vive como se isso nunca fosse acontecer. E Jesus, ele sabia muito bem sobre isso, e ele aborda isso no sermão escatológico. Então, no capítulo 24, quando ele fala dos sinais da vinda, do que aconteceria antes dele voltar, ele conta duas parábolas. A parábola da figueira, que diz que o tempo é incerto. O tempo, ninguém sabe, o tempo é incerto. E ele conta também a parábola dos servos, que ele vai voltar antes do esperado. O tempo é incerto, mas ele é antes do que vocês estão esperando. Ou seja, Jesus vai tentar abordar os diferentes tipos de pessoas, aqueles que estão muito ansiosos e aqueles que estão indiferentes. Ele conta a parábola da figueira para dizer, o tempo é incerto. E a parábola dos servos, ele diz que vai voltar antes do que nós estamos esperando. Já no capítulo 25, Jesus conta 3 parábolas. Uma é a parábola que o pastor abordou na semana passada, a parábola das virgens, que diz que ele vai voltar depois daquilo que nós esperamos. E a parábola dos talentos, que responde a pergunta que nós vamos responder hoje. Pode projetar na tela? O que fazer enquanto se espera? Essa é a pergunta que Jesus está respondendo em Mateus 25, na parábola dos talentos. E nós vamos responder essa pergunta essa manhã. O que nós devemos fazer enquanto nós esperamos? E essas parábolas, elas nos ensinam que nós temos uma maneira certa de viver nesse mundo. A parábola das 10 virgens nos ensina a estarmos atentos, vigilantes, nós estarmos de olhos abertos, não deixando que o óleo se acabe. E a parábola dos talentos nos ensina, enquanto nós estamos atentos, enquanto nós estamos vigilantes, nós não estamos deitados numa rede, descansando. Nós estamos trabalhando, nós estamos avançando. E a ideia central do sermão escatológico é essa, o preparo e a vigilância. Vamos repetir comigo? Preparo e vigilância para a segunda vinda de Jesus.
Então, enquanto nós esperamos, nós temos uma responsabilidade, e a responsabilidade é de multiplicar aquilo que Jesus derramou sobre a nossa vida, multiplicar os talentos que o Senhor Jesus derramou sobre nós, porque a fidelidade daquele que multiplica vai ser recompensada. Entre na alegria do seu Senhor. E a infidelidade, o servo mau e inútil, ele será penalizado com o castigo eterno. Nós estamos falando aqui sobre talento, né? Nós estamos falando sobre essa palavra, dons, habilidades, mas o que será que significava o talento na cultura que esse texto foi escrito? O talento, de acordo com a nossa cultura, a gente pode pensar que é uma pessoa que tem muitas habilidades, que se destaca, às vezes que tem talento para música, talento para o esporte, talento para... Fala um talento aí, para tocar, um talento para pregar. A gente pensa dessa forma, né? Mas naquela cultura, talento era uma unidade de medida financeira, era uma unidade monetária, era uma quantidade de dinheiro. E Jesus aqui está abordando sobre, então, a nossa responsabilidade com o dinheiro que Ele coloca sobre a nossa vida de uma maneira geral. Mas nós vamos aplicar de outras formas também. Mas a parábola em si, ela diz sobre o dinheiro, a quantidade, uma quantidade X de dinheiro que nós vamos abordar aqui. Jesus, ele está falando de um assunto, então, que é considerado extremamente espiritual, né? Os irmãos concordam? É um assunto extremamente espiritual? Dinheiro é espiritual? Quem aqui não concorda que dinheiro é espiritual, levanta a mão. Dinheiro é um assunto extremamente espiritual. E Jesus aborda muitas vezes na Bíblia, nas parábolas, ele fala sobre a questão do dinheiro. Então, um talento equivalia a 6.000 denários. O denário, ele variava de cada cultura grega, cultura romana, a variação da moeda, seja de prata, de ouro, de bronze, mas os estudiosos chegaram a uma conclusão que valia o equivalente a 6.000 denários. E o pastor falou que um denário equivale a um dia de trabalho de um trabalhador comum. Era a remuneração ali que um trabalhador precisava para sobreviver naquele dia. Então poderia ser considerado um salário mínimo. A gente pensa no salário mínimo aqui do Brasil, né? Mas o nosso não é mínimo, na verdade, né? Seria o dinheiro suficiente para que a pessoa sobrevivesse a um dia de vida. Então, um talento equivaleria a 6.000 denários. Um talento não era pouco. A gente olha lá, né? O Senhor distribui 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. E a gente fica pensando assim, por que tão pouco, né? Por que um talento? Um talento era um valor extraordinário, era um valor equivalente a 20 anos de trabalho, 20 anos de salário, então não era pouca coisa. Aquele servo, ele tinha uma grande responsabilidade, talvez o dinheiro de uma aposentadoria, um dinheiro muito grande ali na sua responsabilidade. E essa parábola, então, Jesus conta para nos ensinar que nós temos responsabilidades. Nós temos responsabilidade de administrar aquilo que nós recebemos de Deus. Seja uma quantia de 1 talento, seja de 5 talentos, seja de 2 talentos. Nós temos uma responsabilidade, administrar aquilo que o Senhor confia em nossas mãos. Ele então está fazendo a distinção entre um servo que é bom, um servo que é fiel, e um servo que na verdade é preguiçoso. Um servo que se apega naquele valor, naquela quantia, e não faz nada para multiplicar. Quantos aqui já ouviram falar que ganhadores de loteria geralmente perdem o dinheiro em poucos anos? Levanta a mão. E geralmente também uma pessoa que é empreendedora, uma pessoa que sabe trabalhar com dinheiro, nós ouvimos dizer que quebra muitas vezes antes de estourar, né? Ele fale muitas vezes, a história de Elon Musk, né? Diz que ele faliu várias vezes, até na última tentativa dele fazer o foguete romper a órbita. E aí ele ficou realmente muito mais rico. Mas o que tem a diferença de alguém que ganha muito dinheiro e alguém que tem essa mentalidade empreendedora? Qual que é a diferença? É que ter dinheiro não torna uma pessoa rica, mas ter mentalidade
mentalidade de administrar os recursos, faz com que a pessoa tenha capacidade de ter uma condição de vida boa. E a parábola, parece que eu não estou linkando aqui com o contexto, né? Mas a parábola está falando justamente sobre isso, sobre a mentalidade de fidelidade, a mentalidade de alguém que sabe administrar os recursos que Deus coloca na sua vida. Fala sobre mordomia, uma administração responsável daquilo que Deus coloca sobre nós, das oportunidades, dos recursos, dos dons espirituais, do tempo, do conhecimento, da influência. Então, essa parábola, ela é muito rica porque ela fala sobre tudo que nós precisamos administrar, que Deus coloca na nossa vida. Nós precisamos entender que não é sobre dinheiro, mas é sobre tudo que Deus derrama sobre nós. Os irmãos entenderam essa parte? Amém? E a parábola ela é dividida em 3 momentos: o Senhor, os servos e a recompensa. No primeiro momento, então, o Senhor confia aos seus servos uma quantidade X de talento. O Senhor, ele era uma figura que poderia representar Jesus Cristo na sua ascensão. Antes dele partir, ele entrega seus bens aos seus servos. Tudo então que nós temos, tudo que nós dizemos que é nosso, na verdade é entregue pelo Senhor a nós. Nós não temos nada que vem de nós mesmos. E ele distribui a cada um segundo a capacidade individual de cada um. A parábola nos diz que ele distribui de acordo com a capacidade que ele sabe que nós temos. Então nós não precisamos olhar para a vida do outro e falar assim: olha, a Giza tem mais do que eu, o professor Arantes tem mais do que eu. Não, Jesus distribuiu a quantidade que ele sabe que nós vamos administrar bem. Nós não precisamos também olhar para a nossa vida com uma pressão constante de correr atrás de coisas, porque Deus ele derrama sobre nós aquilo que Ele sabe que nós temos capacidade de administrar. Então, para a gente receber mais, nós temos que aprender mais de como administrar, porque Deus não confia os seus bens a pessoas que não sabem administrar. Isso nós podemos aprender do Senhor. E a ausência desse Senhor, quando o Senhor sobe, na verdade essa ausência dele é um teste para nós. É um teste porque ele não está diariamente ali do lado do servo. Pensa numa empresa, quando o chefe sai. Dizem que quando o chefe sai, o pessoal faz a festa, né? Mas na mentalidade do reino não é assim. Na mentalidade do Senhor Jesus, não deveria ser assim. Porque quando o Senhor sai, quando o Senhor se ausenta, na verdade os servos começam a multiplicar. Eles saem imediatamente. E eles sabem que eles têm uma responsabilidade. Eles têm um compromisso com aquilo que foi dispensado sobre a vida deles. E eles vão multiplicar esses talentos. E o segundo momento da parábola é a resposta que o Senhor dá, as respostas dos servos fiéis, no versículo 16 e no versículo 17. Os 2 primeiros, eles saem imediatamente, eles não perdem tempo. Nós temos uma dificuldade, né, de administrar o tempo que nós temos de vida, o tempo que nós temos todos os dias. Mas aqueles servos, eles entendem que o tempo é importante, eles entendem que eles precisam sair imediatamente e administrar aquilo que o Senhor derramou sobre a vida deles, multiplicar aquilo que o Senhor derramou sobre a vida deles. Não procrastinam. O texto diz que a viagem ia ser longa. O Senhor, ele disse assim: eu estou indo para uma viagem e a viagem vai ser longa, eu vou demorar. Ele já tinha avisado. Muitas vezes o chefe sai sem avisar para que não dê nem tempo de planejar uma fuga, né? Mas o Senhor não é dessa forma. O Senhor, ele já deixou bem claro: eu estou indo para uma viagem e essa viagem é bem longa, a responsabilidade é única e exclusivamente sua. Você não pode perder tempo, não pode desperdiçar tempo com coisas inúteis. E aí eles simplesmente saem imediatamente e partem em direção ao cumprimento do propósito que o Senhor deu sobre a vida deles. Eles vão em direção à multiplicação.
Não sozinhos, porque a graça de Deus, ela é derramada sobre a nossa vida. Nós não estamos sozinhos no mundo para poder multiplicar aquilo que Deus derrama sobre nós. Às vezes nós pensamos na graça de Deus como uma graça só depois que nós pecamos. Nós pecamos, nós nos arrependemos e Deus por graça nos perdoa. Mas a graça, na verdade, é uma força que nos capacita a viver a vida cristã. A graça é uma força diária que nos capacita a ir em direção à multiplicação, a ir em direção ao cumprimento do propósito da nossa vida. A graça, ela é capacitadora. Eu não gosto muito dessa palavra, mas ela nos empodera, no sentido de que ela nos dá força suficiente para que nós saiamos e cumpramos aquilo que o Senhor Jesus tem para nós. Ela nos impulsiona, amém? Mas a parábola também apresenta o servo mau, no versículo 18. Ele recebe aquela enorme quantidade de dinheiro, equivalente a 20 anos de trabalho, e logo ele olha para os lados, ele faz aquele movimento, né? O Senhor entrega para ele aquela bolsa cheia de dinheiro, e ele faz assim. Tem ninguém me olhando, né? Então eu vou esconder. Por quê? Porque ele ficou com medo. Ele ficou com medo de perder aquela quantidade de dinheiro. Quantos aqui já tiveram que carregar uma grande quantidade de dinheiro pela rua assim e ficaram com medo de ser assaltados, ficaram olhando para o lado, ficaram preocupados? Então, geralmente quando a gente tem um recurso muito valioso conosco, né, carregando, a gente fica esperto, fica atento. E foi exatamente o que esse servo fez. Ele ficou atento, ficou nervoso, ficou procurando, não tinha ninguém olhando, ele saiu, logo pegou uma pá, cavou um buraco, e aí enterrou o talento, com medo de ninguém roubá-lo. Mas o Senhor Jesus nos ensina que nós não somos movidos pelo medo, nós não somos movidos pela nossa necessidade de autopreservação. Nas parábolas, constantemente o Senhor vai dizer que nós somos movidos por ousadia e não pela segurança. Geralmente a segurança, nos apegarmos a uma segurança, a uma estabilidade, geralmente é falta de confiar em Deus, que nos supre todos os dias. Todos os dias Ele nos dá um sustento, todos os dias Ele nos dá o que é necessário para nós vivermos, e é nisso que está falando a parábola. Muitas vezes a gente não percebe, mas a parábola está sendo clara. A segurança que esse servo mau se apegou, na verdade, é um motivo de infidelidade desse servo. Fidelidade não é apenas preservar, essa autopreservação. Fidelidade não é medo de não perder o dinheiro, se apegar nessa segurança. A fidelidade bíblica tem a ver com se arriscar, ter ousadia, multiplicar aquilo que nós recebemos. Um empreendedor, geralmente, ele arrisca tudo, não é isso? Quantos aqui são empreendedores? Arrisca, geralmente, quase tudo que tem ali para poder ganhar mais, para poder investir mais, porque um empreendedor, ele entende que quanto mais ele investe, maior é o retorno, maior é o lucro, maior é as chances que ele tem de dar certo. Às vezes muitos até ousadamente fazem financiamentos caros para poder investir no próprio negócio quando está dando certo ali, para poder ter mais dinheiro para estar girando. E é essa mentalidade que o Senhor Jesus está querendo de nós, como filhos, de não nos apegarmos à segurança, não nos apegarmos àquela comodidade que muitas vezes a gente se apega para ousar, para empreender, para poder multiplicar aquilo que Ele derramou sobre as nossas vidas. O medo, ele está relacionado com a infidelidade. No reino de Deus não tem espaço para medo, mas para ousadia, para produtividade. O terceiro momento da parábola é o acerto de contas. Mateus 25, 19 vai dizer assim, versículo 19: depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de conta com eles. Depois de muito tempo, passou muito tempo, mas o certo é, o Senhor vai voltar e vai ter o dia do acerto de contas. O texto diz que foi muito tempo, mas aquele Senhor voltou, e o Senhor voltará
Nós estamos esperando, nós dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, venha nos buscar. O Senhor vai voltar e vai ter um dia de prestação de contas, onde todos nós vamos comparecer diante dele e vamos ter que apresentar a nossa vida diante dele. Pode parecer que está demorando, mas ele virá. E esse dia é chamado de dia do juízo. E no dia do juízo não vai ter espaço para teatro. No dia do juízo não vai ter espaço para performance, para fingir ser aquele que eu não sou. No dia do juízo não haverá espaço para mentira. Não vai ter espaço, não vai ter tempo para a gente se preparar. Ele vai chegar repentinamente. E no dia do juízo vai trazer à tona quem nós realmente somos, o que nós realmente produzimos no serviço do reino, o quanto nós nos desgastamos com a responsabilidade que foi derramada sobre nós, naquele dia que o Senhor distribuiu. Nós vamos ver mais para frente o que o Senhor distribuiu para nós como igreja e individualmente na vida de cada um. Mas naquele dia nós deveremos prestar contas. Quem foi realmente fiel na administração dos talentos e quem foi um servo que teve medo, que se apegou na segurança e que foi infiel, que foi preguiçoso. Tiago vai nos dizer que quanto maior a nossa exposição à verdade do Evangelho, quanto mais nós aprendemos de Jesus, quanto mais nós estamos aqui dia após dia no culto, aprendendo da palavra do Senhor, mais indesculpáveis nós somos. Vai ter maior rigor para nós, porque uma coisa é você não saber e fazer, é errado também, mas vai ser perdoado com menor medida. Mas errar sabendo, Tiago vai dizer que tem um maior rigor. Por isso que a Bíblia diz, né? Não almejem, não se apressem para ungir pastores. Não se apresse para impor a sua mão sobre pessoas, porque é uma responsabilidade imensa estar aqui na frente da congregação falando sobre a palavra de Deus. Da mesma forma, ouvindo a palavra de Deus e não colocando em prática, é uma responsabilidade que nós temos de ouvir a palavra do Senhor e colocá-la em prática todos os dias, porque isso difere o servo que é fiel do servo que é mau e preguiçoso. E na parábola também, ele elogia os servos fiéis, no versículo 19 ao 23. Nós temos 3 etapas desse elogio: aprovação, promoção e comunhão. Na aprovação, o Senhor vai dizer ao servo: muito bem, servo bom e fiel. Na promoção, ele vai dizer: sobre o muito te colocarei, foste fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. E a terceira etapa, a comunhão: entra na alegria do seu Senhor. Vamos estar juntos para todo sempre. Essa é a recompensa que nós vamos ter sendo servos bons e fiéis. O Senhor, então, ele não celebra o tamanho do resultado. Ele não celebra se multiplicou 10 ou se multiplicou 1. Não tem isso na parábola. Quem recebeu 5 multiplicou a 100%, pegou mais 5. Aquele que recebeu 2, multiplicou a 100%, recebeu 2. É uma proporção menor, mas o Senhor não está nem aí, Ele não está ligando para a quantidade de recursos que foi multiplicada. Ele está olhando para nós e Ele está vendo a fidelidade do nosso coração em multiplicar aquilo que Ele deu individualmente para cada um. Então eu não preciso ficar preocupado com a multiplicação do meu pastor. Eu não preciso ficar preocupado com a multiplicação do meu irmão. Não preciso ficar me comparando um com o outro. Ah, mas o Jean está indo melhor do que eu na música. Não, isso não faz sentido. A carreira do Jean está indo mais rápida do que a minha no trabalho. Muitas vezes, muitos se preocupam com isso, né? Mas Jesus, o Senhor, Ele não está preocupado com a quantidade da multiplicação, com a produtividade. Ele está preocupado com a fidelidade do nosso coração, em multiplicar aquilo que Ele derramou sobre nós, e sermos fiéis, porque Ele distribui a cada um conforme a capacidade que Ele sabe que nós temos. Mas o servo, ele além de ser mau e preguiçoso, ele ainda inventa história. Olha só, no versículo
do 24 ao 25. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, eu fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia, né, que eu colho onde eu não plantei, que eu ajunto onde eu não espalhei? Então você devia ter trabalhado, ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros. Não teria o meu capital desvalorizado com o tempo, receberia com juros aquilo que eu te entreguei. E eu quero perguntar aos irmãos: quantos já pegaram o filho fazendo alguma coisa errada em flagrante? Levanta a mão assim. Você pegou ali no ato, fazendo uma coisa errada, pegando o que não deveria pegar. E aí geralmente a nossa atitude ali é chegar para o filho: o que você fez? O que você estava fazendo? E aí o filho já vem com uma desculpa, né? Ele nem responde a nossa pergunta, já vem inventando 1000 desculpas. E aí geralmente essa é a nossa atitude, porque nós temos a síndrome de Adão. Não, Senhor, não fiz nada errado, foi a mulher que o Senhor me deu. A culpa não é minha, a culpa é do Senhor que me deu essa mulher. Geralmente nós temos isso na nossa natureza humana, que caiu com o pecado, e que nós, ao sermos regenerados, temos que trabalhar isso dia após dia no processo de santificação. Ninguém precisa ensinar o filho a fazer isso. O Thomas tem 3 anos, mas desde 1 ano de vida já era assim. 2 anos, aprendeu a falar, já está culpando alguém. Aprendeu, foi assim com o Christopher, foi assim com o Thomas. Quantos foram assim também? Então, isso está na nossa natureza. E aí, da mesma forma, aquele servo mau fez. O Senhor veio para pedir contas e ele colocou a culpa no Senhor. E ele diz assim: eu não tenho culpa disso. Na verdade, eu sei que o Senhor é um servo mau, o Senhor é um servo opressor, o Senhor é um servo rígido. E esse servo, por não compreender o caráter do seu Senhor, por não conhecer a Deus, não conhecer o seu Senhor, ele julga erradamente, ele desonra o seu Senhor. E muitos de nós, por não conhecermos o caráter de Deus, por não nos aproximarmos de Deus, nós temos feito isso também no dia a dia. Temos falado assim: não, na verdade, Deus, o Senhor não sabe o que o Senhor derramou na minha vida, eu estou indo para o outro lado. O Senhor está falando que é aqui, mas na verdade o Senhor não sabe, sou eu que sei. Eu sei que aqui é melhor. Deus fecha as portas na nossa cara tantas e tantas vezes, e a gente continua insistindo. E a gente sabe o propósito que Ele derramou na nossa vida, a gente sabe aquilo que Ele espera de nós, e nós vamos para o lado errado. E ele começa a dizer que a culpa na verdade não era dele, a culpa era do seu Senhor. Ele diz: o Senhor que é bravo demais, o Senhor é quem é injusto, o Senhor é quem é opressor. E o texto diz que nada disso é verdade. Às vezes nós lemos o texto lá e vemos o Senhor concordando, né? Dizendo: você sabia que eu era assim? Mas na verdade isso era uma ironia. O texto diz que é uma visão distorcida de quem realmente Deus é. É uma visão distorcida do caráter de Deus. E aí ele vai dizer assim, o Senhor vai dizer assim: o seu pensamento não faz sentido. Se você realmente soubesse que eu sou um homem bravo, se você realmente soubesse que eu sou injusto, se você realmente soubesse que eu sou opressor, você teria trabalhado muito mais e não teria enterrado o talento. Essa lógica sua, ele pegou o mentiroso na própria mentira. Essa lógica não faz sentido, porque se eu sou bravo, você deveria ter trabalhado e não escondido. E aí o Senhor nos ensina que o oposto de medo, o oposto de segurança, na verdade é preguiça. Ele fala: servo bom e fiel, servo mau e preguiçoso. O oposto de fidelidade, na verdade, é preguiça. Servo bom e fiel, servo mau e negligente, servo mau e preguiçoso. O servo mau estava buscando um investimento mais seguro, um investimento que ele não precisasse se preocupar, que ele não precisasse ali perder tempo
pensando o que ele ia fazer com aquilo. Ah não, para mim é muito mais cômodo deixar aqui no cantinho, o chefe, o Jean, chegou, eu entrego de volta o que é dele e pronto, sigo minha vida, não quero compromisso com nada, não quero compromisso com igreja, não quero compromisso com Deus, não quero compromisso com PG, não quero compromisso com nada, eu estou seguindo a minha vida, estou preocupado em sobreviver, estou preocupado em estar pagando contas, e eu não quero nenhum compromisso com o que Deus tem para mim. Propósito, isso aí é coisa de quem... de coach, né? Propósito é coisa de gente que trabalha com motivação pessoal. Na verdade, propósito, Deus nos criou com um propósito. Cada um de nós temos um propósito. Cada um de nós temos aquilo que Deus determinou que nós seríamos e que nós faríamos. Mas nós queremos ser médico para ganhar dinheiro. Advogado já passou a época, né? Vendedor, comerciante, para ganhar dinheiro, mas todos nós temos um dom e um talento que Deus derramou sobre a nossa vida, que se não for multiplicado, vai ser perdido, vai ser desvalorizado, e nós vamos naquele dia lá, ter essa situação desconfortável, porque esses talentos são a nossa recompensa, nós vamos ver mais para frente. Cristo, ele confiou tesouros à igreja, como nós vimos na parábola. O Senhor, ele distribuiu uma grande quantidade de recursos sobre os seus servos. Primeiro, ele distribuiu o equivalente a 100 anos. Ao segundo, ele distribuiu o equivalente a 40 anos de trabalho. E ao terceiro, ele distribuiu o equivalente a 20 anos de trabalho. Nós já entendemos que a ênfase da parábola, na verdade, é a administração desses bens, a administração desse recurso. Mas o que será que a Bíblia diz que eu e você recebemos? O que será que a Bíblia diz que eu tenho para multiplicar e que você tem para multiplicar? A Bíblia tem algumas listas de dons, algumas listas de habilidades. Nós vamos passar rapidamente por elas. Dons e habilidades nós recebemos de Deus. Dons e habilidades. Você pode repetir comigo? Dons e habilidades. Os dons, quando Jesus Cristo vai aos céus, ele nos concede o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele é responsável por equipar a igreja, por nos capacitar no serviço cristão, por isso ele nos concede dons. 1 Coríntios 12 vai dizer assim, o mesmo Espírito distribui a cada um conforme quer. 1 Pedro 4,10 vai dizer, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, de acordo com a multiforme graça de Deus. A graça de Deus é diferente, a graça de Deus não é a mesma na minha vida e na sua vida, é a multiforme graça de Deus, tem várias facetas dessa graça, e cada um de nós temos uma graça, conforme o Espírito Santo repartiu sobre nós. Então não tem como nós sermos iguais uns aos outros, não tem como todos nós termos um mesmo estilo, porque a multiforme graça de Deus distribui de maneira diferente. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 12, Romanos 12, Efésios 4, algumas listas de dons. Eu queria que projetasse para nós. Dons de revelação e dons de palavra, que são aqueles, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, profecia, discernimento de espíritos, línguas, interpretação de línguas. Pode passar. Dom de poder, uma fé extraordinária, dom de curar, operação de milagres, pode passar. Dons de liderança, que são os dons de governo que o Senhor distribui para a igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que são responsáveis pelo ensino, exortação, liderança, administração, pode passar. Dons de serviço, misericórdia, auxílio, pessoas que são vocacionadas para servir, servem com alegria, servem com prazer, e se não estão servindo, estão incomodados. Pessoas que têm o dom de diaconia, de exercer misericórdia, de exercer socorro, de contribuir com liberalidade, pessoas sobre quem Deus distribuiu muitos recursos, e ele sabe que o propósito da vida dele é administrar esses recursos, dando com liberalidade, devolvendo com liberalidade aquilo que o Senhor dispensou sobre a vida dele. Pode passar. E o apóstolo Pedro, ele vai falar de maneira geral, dom de falar e dom de servir. Pode passar. Nós temos também algumas listas de habilidades. Pode projetar para nós as listas de habilidades. Habilidade intelectual, habilidade de comunicação,
habilidades artísticas, habilidades práticas e técnicas, habilidades relacionais, habilidades humanitárias, né? Pessoas que trabalham com outras pessoas, habilidades para o esporte, habilidades que pessoas nascem ali, parece que o corpo dele foi feito para corrida, o corpo foi feito para malhar, tem uma disposição a ganhar massa, tem uma disposição a nadar. Então, Deus, Ele dispensa sobre nós dons e habilidades, mas muitas vezes nós perdemos o propósito da nossa vida, correndo atrás do que dá dinheiro, correndo atrás de fazer o que precisa ser feito, mas Deus, Ele quer de nós, que nós cumpramos o nosso propósito de vida. Percebam então que o Senhor Jesus distribuiu sobre nós uma grande riqueza. Ele não nos deixou na pobreza, Ele não nos deixou, saiu e simplesmente foi. Ele nos deixou o Espírito Santo, que derrama sobre nós dons e habilidades. E eu tenho certeza que a maioria já sabe o que Deus fez o que Deus nos fez para fazer. Mas se tem alguém aqui que ainda não sabe, essa manhã é a manhã de encontrar o propósito, qual foi o talento que Deus dispensou sobre a nossa vida, que nós estamos administrando de maneira errada. O Senhor Jesus, Ele nos dispensou várias riquezas, vários recursos. O Espírito Santo, Ele nos equipou com habilidades, mas muitas vezes nós estamos como servo mau, preocupados apenas com conforto, preocupados apenas com a segurança, com chegar em casa e ter ali o tempo para descansar, assistir uma TV e logo dormir, e começa a rotina do outro dia. Dá trabalho, exige tempo, exige esforço cumprir o propósito que Deus nos deu, porque muitas vezes nós estamos em áreas erradas, nós estamos naquilo que Deus não nos escolheu para estar, mas aí nós vamos ter que correr atrás do tempo perdido. Em que horário? Depois que tudo passou, depois que chegou o período ali da noite. Está sendo uma mensagem mais prática, né? Uma mensagem onde nós temos que colocar a nossa cabeça para funcionar e ver o que Deus está falando individualmente com cada um. Eu não consigo chegar e olhar para a Giza e falar: Giza, Deus quer que você faça isso. Não, o Espírito Santo, enquanto eu falo, está trazendo luz ao seu entendimento. Está mostrando para você o que você deveria estar fazendo e não está fazendo. E nós às vezes damos desculpa: não tenho tempo para isso, eu tenho outra prioridade agora, mas assim que der eu mudo o foco, assim que der eu volto para o propósito, vou correr atrás de outras coisas. E a palavra chama isso de medo, não chama isso de segurança, chama isso de infidelidade, de medo. E uma segunda reflexão que a parábola nos traz é que haverá uma recompensa, haverá um galardão. A Bíblia deixa claro que nós teremos uma recompensa de Deus. Hebreus 11:6 vai dizer que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus acreditem que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É necessário nos aproximarmos de Deus com fé, sabendo que Ele vai nos recompensar, sabendo que a nossa vida não é uma vida inútil, não é uma vida sem propósito. Não é à toa que nós estamos aqui nessa existência. Lembra a pergunta que eu falei? Como nós devemos esperar enquanto nós estamos aqui, nesse tempo? Como nós devemos esperar? A parábola dos talentos, ela nos ensina sobre isso. Como nós devemos esperar? E aí tem algumas aplicações. Nós podemos esperar, nós devemos esperar, remindo o nosso tempo, servindo o próximo e anunciando o reino de Deus. Nós vivemos como se a morte não fosse uma realidade. Eu participei ontem de uma despedida de um amigo meu que está indo para outro lugar. Eu convivi com ele 6 anos, morei junto com ele 4 meses, e aí ontem foi a despedida. Eu não sei quando que eu vou estar junto com ele nesse nível que eu estive durante esse período desses 6 últimos anos. Mas quando eu estava perto, a gente vive como se o tempo não fosse passar. A gente vai vivendo na rotina do dia a dia, não aproveita as oportunidades, e dessa forma é a nossa vida. Nós não aproveitamos o momento, cada momento, como se fosse o último momento. E o segredo para a gente administrar melhor o nosso tempo é justamente esse: dar valor
nas pequenas atitudes do dia a dia. Dar valor, colocar o que é mais importante em primeiro lugar. O que é mais importante? O reino de Deus, a sua justiça, a sua família, a sua igreja, o seu trabalho. Isso deveria, a ordem de prioridade da nossa vida deveria governar o que nós escolhemos para fazer com o nosso tempo. E não sair fazendo as coisas, dando check na lista de afazeres do dia, como se fosse só, a vida fosse só ficar ticando ali, né? Ah não, já fiz, e aí muitas vezes o nosso propósito, a nossa prioridade é deixada por último, para o final da lista, e aí a gente vive a vida como se não fosse ter fim, e a gente às vezes se apega a essa segurança, e estamos muito mais parecidos com o servo mau, do que com os servos bons que multiplicaram os talentos que receberam da parte de Deus. Então nós não temos tempo para desperdiçar os propósitos de Deus na nossa vida. A vida vai ter fim, nós não sabemos quando, nós não sabemos se o Senhor vai voltar para nós como igreja, hoje, juntos, ou não sabemos se eu vou ser chamado primeiro que os irmãos, ou algum dos irmãos vai ser chamado primeiro do que eu, mas fato é, que o fim vai chegar, o dia da prestação de contas vai chegar, e Deus ele vai pedir contas dos talentos que Ele derramou sobre a nossa vida. A segunda reflexão sobre essa parábola é que nós devemos gastar a nossa vida servindo ao próximo. Tudo que nós temos, tudo aquilo que nós dizemos que conquistamos com o nosso próprio suor, não, isso aí é fruto do meu trabalho, na verdade não é nosso, foi dispensado pelo Espírito Santo na nossa vida de acordo com a nossa capacidade. Nós devemos tirar isso, não, isso aqui é meu, isso aqui ninguém toca, isso aqui, se mexer vai dar problema. Não, tudo aquilo que Deus dispensou sobre a nossa vida são talentos que precisam ser administrados em serviço, para servir o outro, para transbordar na vida dos outros. E a terceira reflexão é a seguinte: anunciar o reino de Deus. Nós temos uma mensagem, há uma mensagem muito cara. Nós temos um talento que é o talento mais precioso do universo, que custou a vida do Filho de Deus, que custou a vida do próprio Deus que encarnou e veio aqui. E nós agimos como se isso fosse qualquer mensagem, porque muitas das vezes nós não entendemos o que isso significa. E nós não anunciamos o reino com essa urgência da parábola das virgens, essa urgência. Nós deixamos ali, o tempo está passando, está demorando, e a gente vai vivendo, e o óleo acaba, e aí o Senhor chega. Nós devemos viver administrando esse talento, que é o talento mais precioso que nós temos da vida, que é a mensagem da graça, é a mensagem que tem poder para salvar, para libertar, para curar, para transformar vidas, libertar vidas de um império das trevas, da escravidão do pecado. E às vezes nós fazemos pouco caso com a anunciação dessa mensagem. Anunciando o reino de Deus é o que nós devemos fazer enquanto nós esperamos. Tudo isso que eu falei é importante, mas isso aqui é o mais importante de tudo: anunciar o reino de Deus. E os teólogos dizem, né, as pessoas que estudam dizem que geralmente, se nós não temos isso como prioridade na nossa vida, é muito provável de que nós não entendemos a mensagem do reino, e aí nós precisamos nos arrepender, nós precisamos entender melhor aquilo que nós estamos fazendo aqui, porque nós não estamos aqui só para esquentar banco ou para passar tempo, nós estamos aqui esperando a volta do Rei. Quantos podem dizer comigo: Maranata, hora vem, Senhor Jesus? Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Venha nos buscar, Pai. Curva a sua cabeça agora, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra é viva e eficaz. Deus, a Tua palavra entra onde a divisão das juntas e medulas, a divisão da alma e do espírito, e ela discerne aquilo que nós não conseguimos entender, Senhor Deus. A Tua palavra tem capacidade de nos trazer luz ao nosso entendimento, de nos fazer refletir,
de nos fazer reorientar a nossa vida de acordo com os talentos que o Senhor dispensou sobre nós. Deus, nós te pedimos perdão. Deus, nós te pedimos perdão porque muitas vezes nós desperdiçamos os talentos. Nós estamos longe do propósito muitas vezes. Deus, mas essa manhã o Senhor reservou para nós, para nos trazer de volta para o propósito, nos trazer de volta para o centro da missão que o Senhor nos deu de anunciar o teu reino a todas as pessoas. Pai, que o Senhor possa trazer luz ao nosso entendimento, para que nós possamos administrar bem o tempo, servir melhor as pessoas, Pai, e anunciar melhor o reino de Deus. Pai, nós somos gratos, Senhor Deus, pela tua mensagem, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, por favor. Nós vamos dar a oportunidade a você de poder reconhecer que o Senhor é aquele que sustenta a sua vida, o Senhor é aquele que tem guardado você, que tem suprido. Quantos aqui creem que Deus sustenta a sua vida, Deus supre você, Deus te alimenta? Então nesse momento nós queremos dar a oportunidade para você de honrar o Senhor, de adorar o Senhor, entregando a sua oferta, entregando o seu dízimo ao Senhor. Vamos fazer isso nesse momento, queridos? Vamos adorar o Senhor com fidelidade. Que tipo de servo é você? Você é o servo bom, você é o servo fiel, você é o servo que leva a sério aquilo que o Senhor tem entregue nas tuas mãos. Ou você é daquele tipo de pessoa que fala, não, isso aqui é meu e eu não misturo as coisas, não. Vamos cantar, irmãos? Perante os homens, perante tudo, quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono a minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Jesus, és o motivo da minha alegria. Ei, meu, és o caminho distante do mundo. Só quem pode levante as suas mãos bem alto e diga: vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu, bater ao meu. Mais uma vez diga: vou te alegrar. Sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu, bater ao meu.
O Senhor é o motivo da sua alegria. Declare: Deus meu. Diga esse nome, Senhor, és o motivo da minha alegria. És o meu Deus, és o meu Deus. És o caminho distante do mundo. Vou te alegrar. Seja um momento, lágrimas vazias, se avivamento, que o nosso amor não seja fingido, nos lábios, nos corações. Você pode dizer isso? Que o nosso amor que o nosso amor seja fingido, honrando com os corações. Use que vale depois minhas vidas, harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Use que vale eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração, só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não tenho uma canção que alegre a ti, Se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar. e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegre a ti, Se o meu coração queimar por ti. Aleluia. Glória a Deus. Repita comigo assim: fiel no pouco, aprovado no muito. Fala para quem está do seu lado: tudo que você tem veio de Deus para a sua vida, e a questão é o que você está fazendo com aquilo que Ele te deu. Diga assim: há um dono, diga: há uma missão, e haverá uma prestação de contas. Vamos repetir junto de novo? Vamos lá. Tudo que eu tenho vem de Deus. A questão é o que eu estou fazendo com aquilo que Ele me deu. Os talentos não foram o Senhor que confiaram? Não é isso? Então diga assim: há um dono, mais forte, há um dono, há uma missão, e haverá uma prestação de contas. E nesse dia que as coisas vão ser esclarecidas, porque não vale a pena
administrar as coisas do nosso jeito, tem que ser do jeito dele, porque é dele todas as coisas e nós prestaremos conta a ele. Agora fica aquela pergunta para nós, fica aquela pergunta para você, fica aquela pergunta para mim: de que forma que eu tenho usado o meu tempo para o reino? Eu não sei se você conseguiu entender, eu não sei se isso ficou tão claro e tão óbvio na sua cabeça quanto está na minha, porque a gente tem falado, na verdade, há uns 5 semanas nós temos falado, lá atrás a gente começou a falar sobre a vida do apóstolo Paulo. Nós falamos lá que ele tinha sido apedrejado. Quantos se lembram dessa mensagem? Estou voltando um pouquinho aqui com vocês para a gente tentar ir encaixando as coisas. Lembra? Ferido, mas não vencido. Deram ele como morto, mas ele se levanta e ele continua. Quantos se lembram disso? Lembra? Nós profetizamos que Deus também vai fazer com que a gente possa cumprir esse propósito. A gente vem falando assim uma série de mensagens. A gente passou pela parábola do samaritano. Lembra quando nós falamos a história da humanidade contada em capítulos? Você lembra que quando aquele herói improvável apareceu, que ele socorreu aquela pessoa? Lembra que ele colocou na sua montaria, Jean, e levou até a hospedaria? E lembra quando ele chega lá na hospedaria, lembra o que ele faz para o responsável da hospedaria? Ele deixa lá uma quantia e ele diz: eu vou, mas eu vou voltar. Então essa mensagem de hoje é para falar assim: enquanto ele não volta, o que é que eu preciso fazer com aquilo que não foi o samaritano que entregou uma quantia? Não foi isso? Não é essa a parábola de hoje? Que o Senhor, ele distribuiu, ele entregou nas mãos de cada um de nós uma quantia, um talento. Não foi isso que nós aprendemos? E o que é que nós precisamos fazer com isso? Administrar da forma que eu quero, fazer do jeito que eu quero. Não, isso aqui era para investir plantando mandioca. Não, mas eu vou plantar cebola, porque cebola que vai dar bom. Vai dar errado isso aí? 100% de chance que vai dar errado. Agora eu te pergunto: o que é que você tem feito com os recursos que Deus tem te dado? O que é que você tem, de que maneira que você tem aplicado isso? De que maneira que você tem usado o seu testemunho lá no seu trabalho, os seus recursos financeiros? Você tem investido tudo na obra do Senhor? Você tem investido na vida de pessoas? Que Deus te ajude, que Deus me ajude no cumprimento dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Coloque as suas mãos na posição de receber. Pai, nós te damos graças, nós te glorificamos e te bendizemos pela palavra ministrada, pela direção que o Senhor trouxe para nós. Pai, há um dono de todas as coisas, há uma missão e haverá uma prestação de contas. E ninguém vai escapar disso, Senhor. Então eu peço que o Senhor nos ajude, eu peço que o Senhor nos encoraje, eu peço que o Senhor nos traga para o centro da sua vontade, nos ajuda a entender e a discernir e aplicar isso na nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, hoje e sempre, para a glória de Deus Pai. E todos que creem dizem amém. Bom domingo, boa semana, Deus te abençoe, cheio da presença para cumprir o propósito. Vá em paz, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.